Por que insistimos em buscar sentido em um mundo que parece indiferente às nossas angústias? Essa é a pergunta central que ecoa na filosofia de Albert Camus e que inicia sua reflexão sobre o absurdo. No ensaio O Mito de Sísifo, Camus afirma: o absurdo nasce desse confronto entre o apelo humano e o silêncio irracional do mundo. Mas o que isso significa para a nossa vida hoje? Para Camus, o ser humano é uma criatura que deseja clareza, explicações e coerência. Queremos que a vida tenha um propósito definido, que as dores tenham um sentido, que nossas ações não sejam vãs. Mas, quando olhamos para a realidade, encontramos um universo mudo, indiferente às nossas perguntas. Esse confronto entre nossa busca por sentido e a falta de resposta do mundo é o que ele chama de absurdo. No passado, muitos buscavam refúgio nas religiões, nos sistemas filosóficos totalizantes ou em ideologias políticas que prometiam sentido último. Porém, Camus rejeita essas soluções. Para ele, qualquer tentativa de justificar a existência com respostas absolutas seria uma forma de suicídio filosófico, uma fuga da verdade desconcertante do absurdo. Essa visão não é apenas teórica, ela atravessa nossa experiência cotidiana. Quantas vezes não sentimos um vazio silencioso por trás da rotina, uma sensação de que tudo o que fazemos pode ser varrido pelo acaso, pela morte, pela insignificância. O mundo contemporâneo, com suas crises de identidade, descrença nas instituições e aceleração da vida, parece intensificar ainda mais essa percepção de absurdo. Mas Camus não propõe o desespero como resposta. Ele nos convida a encarar o absurdo de frente, sem falsas ilusões, sem apelos metafísicos. Para ele, viver sem esperança de sentido transcendental não é motivo para desistir, mas para afirmar a liberdade humana. Somos livres precisamente porque não há um destino imposto. O absurdo, longe de ser um fim, é um ponto de partida. A pergunta que Camus nos coloca ressoa com força no mundo atual. Estamos preparados para aceitar que a vida não tem um sentido pré-estabelecido e, mesmo assim, encontrar motivos para viver intensamente, conscientemente, sem apelos a falsas certezas. Vivemos rodeados de promessas, promessa de sucesso, de felicidade, de salvação, seja pela religião, pela política ou pelo consumo. Mas Albert Camus, em sua filosofia do absurdo, coloca uma questão perturbadora. É possível viver plenamente sem se agarrar a nenhuma esperança transcendente? Em O Mito de Sísifo, Camus afirma que o absurdo nos revela a falta de sentido do universo, mas não exige rendição. Pelo contrário, ele propõe uma atitude radical, a revolta consciente. Isso significa recusar qualquer fuga, seja por meio do suicídio físico, do suicídio filosófico, como a crença em dogmas metafísicos, ou da aceitação passiva da vida absurda. O exemplo emblemático dessa revolta é o próprio Sísifo, figura mitológica condenada a empurrar eternamente uma pedra montanha acima, apenas para vê-la rolar de volta. À primeira vista, Sísifo parece condenado a uma existência sem propósito, repetitiva e cruel. No entanto, Camus inverte essa interpretação. Ele afirma que, ao assumir sua condição absurda sem resignação, Sísifo transforma seu castigo em ato de liberdade. É preciso imaginar Sísifo feliz, escreveu ele. No mundo contemporâneo, essa lição é mais relevante do que nunca. Vivemos tempos onde muitas das antigas esperanças, crenças políticas redentoras, certezas religiosas, ideologias absolutas, vêm sendo questionadas ou desacreditadas. As crises ambientais, sociais e existenciais intensificam a sensação de vazio e de falta de direção. Muitos sentem-se tentados a cair no niilismo ou no escapismo. Mas Camus propõe um caminho diferente. Aceitar o absurdo como dado incontornável e, mesmo assim, continuar vivendo com dignidade,
lucidez e responsabilidade. A revolta consciente não busca consolo no além ou em utopias. Ela encontra sentido na própria ação, no compromisso diário com a vida, sabendo que não há garantias. Essa postura exige coragem, porque implica renunciar à esperança ilusória e encarar a realidade tal como ela é. Fragmentada, incerta, finita. Mas é justamente nesse enfrentamento que reside a grandeza humana para Camus. Não precisamos de promessas de imortalidade para viver plenamente. Basta afirmar nossa liberdade diante do absurdo, dia após dia. A pergunta que ele nos deixa é incisiva. Temos coragem de viver sem esperança, mas com consciência e revolta, abraçando a vida como ela é, sem ilusões reconfortantes? Vivemos em uma sociedade que valoriza a liberdade. Liberdade de escolha, de expressão, de identidade. Mas o que realmente significa ser livre? Para Albert Camus, a verdadeira liberdade só se revela quando aceitamos a condição absurda da existência, sem recorrer às certezas externas que nos aprisionam. E, paradoxalmente, essa liberdade é ao mesmo tempo trágica e libertadora. Em O Mito de Sísifo, Camus afirma que o homem que reconhece o absurdo é aquele que se liberta das ilusões, mas também se depara com a angústia de estar só, sem um sentido dado. Essa liberdade é total porque não há mandamentos externos, mas também é pesada, pois carrega consigo a responsabilidade completa pelo próprio destino. Para Camus, o homem absurdo é aquele que vive sem apelo, sem a expectativa de que alguém ou algo lhe oferecerá um caminho pronto. É ele quem cria seus próprios valores, suas próprias razões para existir, mesmo sabendo que o universo não fornecerá respostas definitivas. Aqui, a liberdade não é leveza, mas um fardo consciente. No mundo atual, essa reflexão ganha nova dimensão. Estamos cercados por infinitas opções, mas, frequentemente, isso gera ansiedade ao invés de realização. Somos livres para escolher, mas muitas vezes não sabemos o que escolher, pois os antigos referenciais, tradição, religião, ideologia, se mostram insuficientes. A liberdade, desprovida de orientação externa, pode se tornar um peso insuportável. Camus sugere que é justamente nesse vazio que reside nossa maior possibilidade. Ao renunciar a esperanças falsas e assumir a ausência de sentido como um dado, somos livres para criar uma vida autêntica, guiada pela nossa própria lucidez. Não devemos buscar fugir dessa liberdade trágica, mas abraçá-la como a condição que nos torna verdadeiramente humanos. Ele escreve: a verdadeira generosidade para com o futuro consiste em dar tudo ao presente. Ou seja, ao invés de viver esperando um sentido posterior, vivemos plenamente no agora, conscientes de nossa liberdade e de seus limites. A pergunta que ele nos deixa é provocadora. Seremos capazes de suportar a liberdade total que o absurdo nos oferece? Ou continuaremos buscando refúgios em certezas confortáveis que nos afastam de nós mesmos? Em momentos de dor profunda, perdas, fracassos, injustiças, é quase instintivo buscar explicações. Queremos acreditar que há um propósito maior por trás do sofrimento, uma razão oculta que, se descoberta, justificará a dor. Mas Albert Camus, em sua filosofia do absurdo, desmonta essa necessidade. E se o sofrimento não tiver sentido? E se ele for, simplesmente, parte do acaso irracional da existência? Para Camus, aceitar o absurdo implica também aceitar que o sofrimento não possui uma finalidade cósmica. Ele critica duramente as filosofias e religiões que tentam justificar a dor como parte de um desígnio divino, de um castigo ou de um caminho necessário para uma recompensa futura. Para ele, essas explicações são formas de suicídio filosófico, porque retiram do homem a responsabilidade de encarar sua condição diretamente. No mundo contemporâneo, essa ideia é especialmente provocadora. Vivemos em uma época onde o sofrimento é frequentemente medicalizado, psicologizado
ou transformado em algo a ser superado rapidamente, quase como uma falha pessoal. A cultura do desempenho e da felicidade obrigatória tende a marginalizar qualquer dor que não possa ser explicada ou resolvida. Camus, ao contrário, propõe que enfrentemos o sofrimento sem subterfúgios. Não há consolo transcendente, não há redenção futura. O sofrimento é um dado bruto da existência, fruto da mesma indiferença cósmica que torna o mundo absurdo. O desafio, então, não é encontrar um porquê, mas decidir como viver apesar disso. Essa postura não conduz ao desespero, mas à lucidez. Ao não esperar que a dor seja justificada, abrimos espaço para uma solidariedade mais autêntica. Podemos reconhecer o sofrimento do outro sem precisar explicá-lo, acolhendo-o como parte da condição humana comum. Camus encontra na revolta solidária uma forma de responder ao sofrimento sem recorrer a ilusões. Ele escreve: "A única forma de lidar com um mundo sem liberdade é tornar-se tão absolutamente livre que a própria existência seja um ato de rebelião. Viver, para ele, é afirmar a dignidade humana mesmo diante da dor sem sentido." A pergunta que Camus nos deixa é direta. Seremos capazes de encarar o sofrimento sem precisar justificá-lo, vivendo com coragem e solidariedade? Ou continuaremos presos à necessidade de explicações que nos afastam da realidade nua da existência? Desde tempos imemoriais, a humanidade tenta suavizar a ideia da morte. Religiões, filosofias e mitos oferecem promessas de continuidade, reencarnação, vida eterna, memória coletiva. Mas Albert Camus faz uma escolha ousada e desconfortável. Ele encara a morte como definitiva, como a maior expressão do absurdo. Em sua visão, a morte é o limite inescapável, o momento em que todas as nossas construções simbólicas, nossa busca por sentido, nossas conquistas, nossas esperanças, se desfazem. Ela não é o portal para outra existência, nem um teste, nem um estágio provisório. Ela é simplesmente o fim. Mas o que significa viver sabendo que a morte não guarda segredos ou promessas? Camus acredita que é justamente essa consciência que pode nos libertar. Quando aceitamos que a morte é absoluta, deixamos de viver esperando um depois e somos chamados a investir tudo no presente. A vida se torna mais preciosa exatamente porque é limitada. Cada escolha, cada ato, cada relação assume uma importância única, pois sabemos que o tempo é finito. No mundo contemporâneo, no entanto, a morte continua sendo evitada, tanto no discurso quanto na prática. Vivemos anestesiados, entretidos, consumindo imagens da juventude eterna, tentando prolongar a vida indefinidamente através de tecnologias, dietas e cirurgias. Mas quanto mais fugimos da morte, mais empobrecemos a experiência de viver. O medo do fim nos transforma em criaturas incapazes de apreciar o agora. Camus propõe uma postura contrária. Não devemos esperar consolo metafísico. Devemos, antes, olhar para a morte como o espelho que nos devolve a urgência da vida autêntica. Ele escreve: "Não há destino que não possa ser superado pelo desprezo." Ou seja, ao aceitar que a morte é inevitável e sem sentido último, encontramos uma liberdade radical para viver com intensidade, consciência e dignidade. A questão que ele nos propõe é essencial. Seremos capazes de aceitar a morte como fim absoluto e, a partir disso, viver uma vida plena, presente, consciente, sem ilusões reconfortantes? Ou continuaremos prisioneiros da esperança de imortalidade, adiando para sempre o ato de viver de verdade? Falar em felicidade no contexto do absurdo parece contraditório. Como podemos ser felizes em um universo que não oferece garantias, onde a morte é certa e o sofrimento não tem explicação? Albert Camus, no entanto, responde afirmativamente. Para ele, a felicidade possível não está na fuga ou na esperança,
mas na aceitação lúcida da condição humana. Existe uma alegria trágica, nascida justamente do confronto com o absurdo. Camus exemplifica isso com a figura de Sísifo. Condenado a uma tarefa inútil e repetitiva, Sísifo poderia ser visto como um símbolo do desespero. Mas Camus propõe outra leitura. Sísifo é feliz porque aceita plenamente sua condição, sem se revoltar contra ela. Ao assumir a inutilidade do seu esforço e, ainda assim, continuar empurrando a pedra, ele afirma sua liberdade. No mundo contemporâneo, buscamos felicidade em garantias externas, estabilidade financeira, reconhecimento social, consumo, segurança afetiva. Mas essas fontes são sempre provisórias, vulneráveis. Vivemos em permanente ansiedade porque nossa felicidade depende de condições que não controlamos. Camus sugere outra possibilidade. Uma felicidade interior, construída não sobre promessas, mas sobre a aceitação do real. Não uma felicidade superficial, baseada na negação da morte ou do sofrimento, mas uma alegria profunda que nasce da coragem de viver sem apelo. O prazer do momento, a intensidade da experiência presente, o gosto pela própria existência, mesmo sem sentido último. Essa proposta não elimina o sofrimento, nem o torna menos real, mas impede que sejamos dominados por ele. Camus escreve: a luta para alcançar o topo já basta para encher um coração humano. Ou seja, não precisamos de justificativas transcendentais para viver com plenitude. Basta estar consciente, estar presente, assumir nossa liberdade com dignidade. A pergunta que ele nos deixa é desafiadora. Seremos capazes de encontrar uma felicidade trágica, nascida da aceitação lúcida do absurdo? Ou continuaremos presos a falsas promessas, adiando a alegria possível para um futuro que talvez nunca venha? Diante da constatação de que vivemos em um universo sem sentido último, poderíamos imaginar que a única saída seria o individualismo, a busca solitária por prazer ou sobrevivência. No entanto, Albert Camus propõe algo surpreendente. É justamente no reconhecimento do absurdo que nasce a possibilidade mais autêntica de solidariedade. Camus percebe que, se todos nós compartilhamos da mesma condição absurda, conscientes da morte, do sofrimento e da falta de garantias, há um vínculo fundamental entre os seres humanos. Não há sentido em buscar salvação isolada, pois não há esperança definitiva. O que nos resta é olhar para o outro, não como inimigo ou concorrente, mas como alguém que compartilha do mesmo fardo existencial. Essa fraternidade camusiana não é baseada em dogmas, em obrigações externas ou em utopias futuras. Ela nasce do reconhecimento da fragilidade comum e da dignidade compartilhada. Ele escreve em O Homem Revoltado que o revoltado autêntico não deseja apenas sua liberdade, mas também a liberdade dos outros. Sua revolta é ética, solidária, voltada para a construção de um mundo onde a injustiça e a opressão sejam combatidas, não porque haverá recompensa eterna, mas porque são inaceitáveis aqui e agora. No mundo contemporâneo, essa reflexão é urgente. Vivemos cercados por discursos de competição, polarização, isolamento. As crises globais, ambientais, sociais, econômicas, expõem nossa interdependência, mas frequentemente respondemos com egoísmo e indiferença. Camus nos lembra que, sem solidariedade, a vida absurda torna-se insuportável. Ele propõe que, ao aceitar nossa condição finita, possamos também cultivar a compaixão genuína, não como caridade condescendente, mas como ato consciente de resistência contra o sofrimento desnecessário. Somos solidários, não por esperança de recompensa, mas porque reconhecemos no outro a mesma vulnerabilidade que habita em nós. A pergunta que Camus nos deixa é clara. Estamos dispostos a abandonar a ilusão da salvação individual e construir uma solidariedade concreta,
baseada na consciência de nossa condição comum? Ou preferimos permanecer solitários no absurdo, fechados em nós mesmos, esperando por um sentido que nunca virá? Depois de percorrer toda a sua reflexão sobre o absurdo, a morte, o sofrimento, a liberdade e a solidariedade, Albert Camus nos deixa diante da pergunta final: se a vida não possui um sentido transcendente, por que viver? Para que continuar? A resposta de Camus é, ao mesmo tempo, simples e revolucionária. Não precisamos de um sentido último para viver plenamente. O fato de o universo ser indiferente e irracional não significa que nossa vida deva ser vazia ou desesperadora. Pelo contrário, é precisamente nessa ausência de significado absoluto que reside nossa maior responsabilidade e possibilidade de grandeza. Camus propõe uma postura que ele chama de lucidez ativa. Lucidez porque não nos iludimos. Sabemos que não há garantias, não há salvação além da vida. Não há redenção que nos aguarde. Ativa porque, mesmo assim, escolhemos viver, agir, amar, criar, resistir. A vida não precisa de um sentido externo para ser vivida com intensidade e dignidade. Ele escreve: o absurdo depende tanto do homem quanto do mundo. Portanto, é preciso guardar o absurdo ao mesmo tempo que o homem, pois ele é tão inseparável de um como do outro. Isso significa que o sentido da vida não está fora de nós, mas na própria atitude que assumimos diante da condição absurda. No mundo atual, onde tantas certezas ruíram e tantos procuram respostas fáceis, seja no consumo, nas ideologias radicais ou nas promessas de salvação, Camus oferece uma alternativa madura e corajosa: assumir a vida como ela é, sem apelos, sem máscaras, e ainda assim construir algo verdadeiro. Essa construção se dá no cotidiano, nos pequenos atos de resistência contra a injustiça, nos gestos de solidariedade, na busca honesta por beleza e amor, mesmo sabendo que tudo é finito. A vida adquire sentido não porque há um propósito externo, mas porque escolhemos vivê-la plenamente, conscientes de sua fragilidade. A pergunta que ele nos deixa ecoa como um convite. Temos coragem de abandonar as falsas esperanças e assumir a vida com toda a sua complexidade, suas dores e suas alegrias, criando nosso próprio sentido, aqui e agora. Ou continuaremos adiando nossa existência, esperando por um sentido que nunca virá?